abençoados e prósperos. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aconteceu há vários anos atrás, alguns anos atrás, ali dentro, lá dentro, pode estar. Alguns anos atrás, uma jovem me disse, eu não estava pastoreando na época, eu estava só ensinando no Rema, estava no ministério itinerante. E essa jovem me disse, entre lágrimas, ela disse, pastor, por que eu não prospero? Porque eu não estou prosperando. Essa jovem tinha 27 anos na época, formada, exercia a sua profissão, tinha o seu consultório, era na área de medicina, e muito inteligente, crente, já tinha terminado o Rema, inclusive, era uma mulher de Deus, mulher de fé, que declarava a palavra, dizimista, ofertante. Imagina só o que acontece quando uma pessoa assim diz, por que eu não prospero? O problema dela não era tanto falta de clientes, ela era uma excelente profissional. Ela tinha vários clientes, pacientes. O detalhe é porque ela ainda dependia financeiramente de outra pessoa, no caso do seu pai. Tudo o que ela precisava, ela não tinha para o seu suprimento, solteira. Ela não tinha. Mas ela dependia do seu pai. Eu estou dizendo, não é o pai celeste, estou dizendo o pai terrestre. E amados, se você depende de alguém, se você já presta bem atenção nisso, maior de idade, e você já tem uma cabeça formada, né? Não estou dizendo criança nem adolescente, e você depende de alguém, saiba que você está fora da vontade de Deus. Ô glória, obrigado ao Denise pelo apoio. Você está fora da vontade de Deus. Deus só quer que você dependa apenas dEle e mais ninguém. Sim, eu amo quando fazem Pix, né? A propósito, se quiserem, pode colocar, né? Alguém quiser saber, só me procurar. Eu amo, eu gosto. E eu oro e declaro por todas as pessoas que me abençoam de alguma forma. Mas o errado está em depender disso. Depender da ajuda dos outros não é viver, é sobreviver. Mas Jesus não veio trazer um método de sobrevivência. Ele veio trazer a própria vida de Deus e ela em abundância. Ao invés de você depender de pessoas, Deus quer que você abençoe pessoas. E isso tem que ser o seu foco. Abençoar vidas. Abençoar pessoas. Ajudar pessoas. Se o tempo todo você pensar sempre nos outros, ao contrário do que o mundo diz, não, pense em você, nada mais do que você. Não, você precisa pensar nos outros, porque você está aqui na terra com um propósito de abençoar vidas. E tudo o que acontecer com você é o resultado disso. Está todo mundo entendendo isso? E quando ela me falou isso, a primeira coisa que me veio na minha mente foi, vá falar com o seu pastor. Você tem um pastor, vá falar com o seu pastor. Mas sabe, na hora que eu ia falando isso, me veio uma compaixão tão grande, Denise, por ela. Me bateu uma compaixão tremenda por uma pessoa que com certeza já tinha falado com tantas pessoas. Se ela falou isso, era que ela não queria ficar dependendo de ninguém. Ela queria ter a sua própria independência, ter o seu próprio dinheiro, se sustentar e abençoar vidas. O detalhe é que ela não estava nem conseguindo abençoar as vidas, imagina ela também. Pastor, mas ela era generosa? Sim. Dizimista? Sim. Era uma pessoa que estava na igreja? Sim. Tinha o conhecimento? Tinha acabado de fazer a escola de ministros. Era pessoa inteligente? Sim. Curso superior, muito bem formada, pós-graduação, um monte de coisa lá. Por que não prosperava?
Hoje a gente vai destrinchar essas coisas. Porque, irmãos, presta bem atenção nisso. Abre Deuteronômio capítulo 28. Bem conhecido, mas a gente vai abrir isso na revista e atualizada, por favor, Rayara. Revista atualizada. Deuteronômio 28. A partir do versículo 1. Deus fala para Israel. Atenção aqui, Deus está falando para Israel. Existem passagens na palavra de Deus que, embora sejam inspiradas pelo Espírito Santo, não é exatamente para você. E existem passagens da palavra de Deus que, inspirado pelo Espírito Santo, é para você. Amém? Nesse texto aqui está da antiga aliança, e aqui foi para Israel. No versículo 1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E a partir daí, meu irmão, começa uma verdadeira maravilhosa, digamos assim, um processo tremendo, falando sobre bênçãos. Bendito serás na cidade, no campo, no fruto do teu ventre, no fruto da tua terra, fruto dos animais, cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua macendeira. A gente pode trazer isso, digamos assim, atualizar isso hoje, é uma bênção. Mas o que eu quero chamar a atenção a vocês, é que no primeiro versículo diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, essas bênçãos socorreriam atrás deles, se eles fizessem alguma coisa. Eram bênçãos condicionais. Eram bênçãos condicionais. Alô? Estão entendendo isso? No Velho Testamento, na Antiga Aliança, a bênção corria atrás deles. Se eles ouvissem a voz do Senhor, quando está falando de ouvir, está falando de ouvir e obedecer, até porque ninguém ouvia propriamente, só o sacerdote ou o profeta, e olhe lá, eles não eram guiados pelo Espírito Santo, como você e eu, eles eram uma pessoa que dependia do sacerdote, do profeta e do rei. Então era uma coisa extremamente limitada. Então começava: se você ouvir e obedecer, a bênção vai atrás de você. E eu vejo muita gente pegando esse versículo e pregando isso. Glória a Deus. Só tem um detalhe: não é para você. Pastor, mas Israel, a igreja é o Israel de Deus. Não, não é não. Quando você vai olhar o contexto de Israel de Deus, está se falando aos judeus que eram convertidos. Aquilo que era para Israel é para Israel. Aquilo que é para a igreja é para a igreja. Estão entendendo isso, gente? É assim que funciona. O que tem em Israel, para nós, são as promessas. Porque hoje nós somos filhos espirituais de Abraão. Então todo crente, escute bem, tem à sua disposição tudo aquilo que foi prometido a Israel. Mas Israel não tem tudo aquilo que é do crente, a não ser que nasça de novo. Tá bom? Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe, que isso aí é outra matéria. Pastor, por que não é para nós? Vou te dizer por quê. Efésios capítulo 1. Vocês já sabem, né? Já pegou aí? Efésios capítulo 1, versículo 3. Eita glória. Efésios 1, 3. Já está aí? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar. Se a gente... Não? Desculpa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia Ele vai nos abençoar se a gente for bonzinho. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Notícia boa, a bênção não está correndo atrás de você, a bênção já está em você, a bênção é você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado. E quando eu vou olhar aqui, nessa versão aqui no dicionário de Strong, essa palavra abençoado tem vários significados, mas o significado que se adapta a esse contexto é: nos fez prosperar,
com toda sorte de bênçãos. A palavra bênção aqui no grego são duas palavras juntas. É coisa boa, dádiva, bem. Qualquer coisa maravilhosa que te faz bem. E logos, logos, que é palavra. Logo, a bênção aí é o bem ou coisa boa que vem da palavra. Então, podemos dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos fez prosperar com toda sorte de bênçãos que vem da palavra. Esse é o versículo. É assim que está no grego. Então a bênção de Deus não está correndo atrás de você. A bênção de Deus é você. Se você nasceu de novo, você deveria fazer um bottom. Está aqui. Quer prosperar? Me pergunte como. Eu sei. Não tem uns cantos por aí, né, que diz assim, quer emagrecer, me pergunte como. Mas é o povo por aí afora. Não é? Não tem, né? Quer vida saudável, me pergunte como. Eu já vi isso também. Né? Mas é para o povo, né? Aqui, ninguém. O crente deveria andar com o bottom. Ei, quer ser abençoado? Me pergunte como. Quer ir para o céu? Me pergunte como. Quer prosperar? Me pergunte como. Quer ser curado? Me pergunte como. Quer viver uma vida feliz? Me pergunte como. Eu sei! Por quê? Porque você foi abençoado. Para quê? Para abençoar. Você foi abençoado para abençoar. Enquanto o povo de Israel precisava seguir um monte de coisa para ser abençoado. Jesus veio e lá naquela cruz pagou o preço para que nós hoje fôssemos curados, ricos, abençoados, prósperos, ungidos. E é isso que você é. Diga, eu sou abençoado e na minha casa há prosperidade e riquezas. Ok, como teve gente que não falou, a gente vai dar outra oportunidade para falar, porque só vai acontecer na sua vida aquilo que você crê e fala. Se outra pessoa falar, não acontece. Mas se você falar crendo e falando, vai acontecer. Repete comigo, eu sou abençoado. E na minha casa existe prosperidade e riqueza. Porque eu sou abençoado. Diga, os meus filhos são descendência bendita do Senhor. Porque eu sou abençoado. Diga, eu sou próspero. Em tudo que eu coloco a minha mão, prospera. Porque eu sou o quê? Isso. A questão, meu irmão, é que Jesus pagou o preço para que fôssemos abençoados. Você pode olhar para a pessoa que está no seu lado e dizer, fala abençoado ou abençoada. Não, tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo, mas minha mulher diz que eu sou lindo, minha filha diz que eu sou lindo, eu acredito, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz, fala abençoado. E por você ser abençoado, tudo que você fala é bênção. Por você ser abençoado, tudo que você fala é bênção, tudo que você fala não é maldição, tudo que você fala não é mentira, é a pura verdade. Se da sua boca não sai algo para edificação, fecha a boca, porque não é para você, não é com você. Você foi abençoado. Mas voltando para nossa amada irmã, minha e sua, eu fiquei parado e esperando uma direção do Espírito, porque veio uma compaixão muito grande, eu queria fazer alguma coisa. E eu pensei, e nada. E ela só falando, e eu pensando, e eu só falando. Aí eu disse, eu pensei logo, rapaz, quer saber, Deus vai dar a resposta, não sei como, mas vai dar. Aí me veio, Romanos capítulo 12. Que versículo, gente? Vamos lá? Romanos 12, 2. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Vai melhorar, gente. Daqui a pouco vocês vão ver o negócio aqui pipocar. Isso é bênção. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Antes de ler o versículo, preste atenção. Muitas vezes você ora bastante. Ora muito. Tem gente que ora mais lindo que o apóstolo Paulo.
Nossa, é tremendo. Junta a igreja da Celhana de Itaguatinga, do Gama e do Sobradinho, ele ora mais do que tudinho junto. Mas ele não tem o resultado. Mas sabe por quê? Porque aquilo que acontece, enquanto aquilo que acontece no seu corpo depende do que você come, aquilo que acontece na sua vida depende do que você ouve. Se você ouve pobreza, o que é que vai acontecer? Vai se manifestar fortemente. Há um risco sério de se manifestar a pobreza. Se você ouve riquezas, vai se manifestar o quê? Milhões sendo acrescentados na sua vida, Fran. Se você ouve sobre dívidas, meu irmão, prepara. Mas se você ouve prosperidade, riqueza, bênção, é isso que você tem. O nosso problema é porque muitas vezes nós oramos bastante, mas não escolhemos o que ouvimos. É por isso que tem essa conferência. Que começa sexta-feira. Isso aqui é uma pré-conferência, gente. É só aquecendo as turbinas. Hoje vai ser um aperitivo fantástico. Começou desde ontem, vai continuar hoje. Mas o propósito dessa conferência é justamente quebrar e esmiuçar qualquer mentira ou engano que tenha chegado na sua mente e que tem dominado a sua vida. Mas para isso, você tem que estar disposto a receber. Estão entendendo isso, gente? Você nessa conferência, você vai ouvir coisas que você vai dizer, eu sei que é verdade, mas eu não gosto muito dessa história. Irmãos, eu também como tomate, eu não gosto de tomate. Eu como tomate no pão, claro, com sanduíche aí. Por enquanto, depois acrescenta mais alguma coisa lá. Nem tudo que você come que te faz bem, tu gosta. Mas nós somos adultos. A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que se precisa. Nessa conferência você vai ouvir verdades. Escuta bem, eu estou falando pelo Espírito. Que vai chocar com muitas coisas que você tem na sua mente. Mas se você receber como em verdade é palavra de Deus, essa verdade que você ouvir mudará, transformará todo o teu viver e consequentemente da sua família. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, capítulo 12, versículo 2. Mostra de novo. Não, é porque olha, é uma igreja tecnológica. O Wi-Fi aqui é tão forte que quase dá para pegar. Capítulo 12, versículo 2. Mostra de novo aqui no negócio aqui, que eu não sei o que é. Eu não entendi bem. Versículo 2. Eu tenho que me acostumar, gente, com essas coisas. E não vos conformeis. Opa! Não vos conformeis. Agora entendi. Não vos conformeis com este século. Em algumas versões diz com esta era. Então é a primeira coisa que o crente tem que ter. O quê? Se inconformar com qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus para a sua vida. Não ficar conformado com aquilo que Deus não lhe deu. E se inconformar. Eu não estou dizendo se revoltar, não. Estou dizendo se inconformar. Tá bom, queridos? Amém? Então, não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos. Todo mundo repete comigo, transformai-vos. Pastor, eu não gosto desse negócio de ficar olhando para o lado. Tem que repetir essas coisas. Mas que coisa chata. Pois é, o mundo foi criado falando. Então, tu tem que falar também. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Alguém disse que Jesus transforma. Eu não vi na Bíblia Jesus transforma. Ops. O que eu vejo é você se transforma. Jesus, ele não transforma você, ele recria você. Ele te faz outra pessoa. Antes você estava morto, agora você tem a própria vida de Deus. Antes você era alguém do pecado, agora você é santo. Antes você era uma pessoa alegre com o pecado, hoje você se alegra no Espírito. Antes você dançava quando você ouvia as músicas e tal, hoje você dança para o Senhor, né? Eu não sei dançar não, eu só sei balançar assim um pouquinho. Tem gente que sabe dançar mais do que eu aqui.
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi aí que chegou a minha resposta para aquela moça. A questão não é apenas o fazer. A questão é tirar daqui e colocar aqui. É adaptar a sua mente ao que está escrito na palavra de Deus. É justamente pensar no que Deus pensa. Pastor, mas os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são tão altos. Não está falando de você. Olha lá no versículo, ele não está falando de você, está falando do iníquo. O crente, escute bem, ele tem a própria vida de Deus dentro dele, ele é participante da natureza divina, logo os seus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Pastor, mas às vezes eu não penso desse jeito, não. Conta para ninguém não, mas às vezes meu pensamento, é porque não é seu. Não é seu. Se você renovar a sua mente com o que diz a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz? Eu sou abençoado. O que é que muita gente diz? Você tem que comprar a bênção. Sobe no monte, desce do monte. Se você ficar de joelho muito tempo, se você orar muito, se você fizer isso, se você fizer aquilo, lembra lá? Se. Não, meu irmão, não precisa, escuta, se esforçar para sentar na cadeira que você está sentado, não. Você já é abençoado. Tudo que você precisa é fazer com que a sua mente pense desse jeito. Discipline a sua mente, a pessoa que você é. Discipline a sua mente, a pessoa que você é. Você é abençoado, você é próximo, você é ungido, você é de Deus, você é curado, você é saudável. A bênção de Deus já está dentro da sua vida. Você é inteligente, você é ungido do Senhor, você é filho de Deus, casa de Deus. Deus habita dentro de você, você é cheio do Espírito Santo. Tudo aquilo que você toca, você prospera. Você é próspero e acima de tudo, você é de Deus. Acostume a pensar assim. E quando o diabo vier, mas as tuas contas não estão dizendo isso não. O teu nome no SPC não está dizendo isso não. Quando o diabo vier falando isso, diz, baixíssimo. Deus é altíssimo, ele é baixíssimo. Né? Baixíssimo, derrotado, quase nada, reduzido a nada, coisa no valor. Preste atenção, primeiro, quando falar para mim, fala majestade, porque sou eu que reino. Satanás tem que te chamar de majestade. Ao respeito. Segundo, tudo que tu fala é mentira. A verdade, aquela que te derrotou um dia, lembra? Procura lembrar, meu irmão, do que Jesus fez com Satanás. A verdade, aquela que te derrotou, ela está em mim e eu sei quem eu sou. Estão entendendo até aqui? Renove a sua mente, enche a sua mente com a palavra, enche a sua mente com o que a Bíblia diz, encha a sua mente com aquilo que está na palavra de Deus e pensa desse jeito. Pense dessa forma. Mas pastor, eu não consigo pensar desse jeito. Desde o dia que você nasceu de novo, Deus te deu o domínio dos seus pensamentos. Todos os que nasceram de novo têm o poder de controlar o que pensa e automaticamente controlará o que sente. Alô? Amém, queridos? Eveline, que bom que você está aqui. Obrigado, querida. Valeu mesmo. Ótimo receber você. Amém. Crescendo e prosperando, hein? Isso é grande. A multiplicação ali está grande. Então, a grande verdade é essa. Pensa o que a Bíblia diz. Chegou a doença. O que é que a Bíblia diz? Curado. Mas o diagnóstico do médico está dizendo que eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que eu sou curado. Mas o diagnóstico médico disse que eu ia morrer. Mas eu estava dizendo que eu curado. O que você vai ficar? Com aquilo que você está vendo? Com aquilo que você está sentindo? Ou com a verdade eterna? É nisso que você tem que meditar. Foi isso que eu disse para aquela moça. Eu digo, o seu problema, querida, não é o que você faz. O seu problema é porque você se vê dependendo do seu pai. Na sua mente não pensa, embora você deseje ser independente, mas na sua mente você não consegue romper com essa dependência eterna dele. Resultado, aquilo que acontece com você é aquilo que você está
crendo, porque aquilo que mais você pensa é o que você vai crer, aquilo que você crer é o que você vai falar, e aquilo que você vai falar é o que você vive. Por que tem gente olhando para mim como se estivesse vendo um ET, hein? Tem gente... Mas é isso que eu vejo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nasceu de novo, o seu espírito é recriado, Jesus vem habitar dentro de você, o Espírito Santo está o tempo todo em contato com você. Agora você precisa pensar desse jeito. Aí o que acontece? Entra a salvação da alma, recebendo o que a palavra de Deus diz, pensando, meditando, pensando e meditando, pensando e meditando o tempo todo nisso que a Bíblia diz. Aí o que é que vai acontecer? Para que experimenteis prosperidade, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis cura, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis libertação, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Começa por aí. É por isso que o apóstolo escreveu lá na sua terceira carta, no versículo 2. Amado, desejo que sejas próspero em tudo e que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma, mente, intelecto, emoções e vontade. Ninguém é mais próspero do que a própria alma. O princípio da prosperidade passa pelo que você pensa. Eu vou repetir. O princípio da prosperidade passa pelo que você pensa. Aprenda, meu irmão, a pensar do jeito que está escrito na palavra de Deus. O que é que a palavra, o que é que Deus diz de você? Você já notou que Deus nunca te chamou de pobre? Ou só eu que notei isso? O Denise também notou isso. Mais alguém notou? Deus nunca nos chama de pobre. Se a verdade eterna não diz que eu sou pobre, por que eu tenho que acreditar que sou? Sabe por quê, pastor? Não conta para ninguém não, fica só entre nós dois. Sabe por quê? É que assim, a minha conta bancária, o que a sua conta bancária diz é temporário. O que Deus diz é eterno. Você pode, no momento, estar atolado em dívidas. Mas, ouvindo verdades, isso será quebrado na sua vida. Escute, Deus quer que você prospere, porque tem muita gente que Ele quer alcançar. E você é a pessoa certa para alcançar as vidas. Você vai prosperar por quê? Porque é interesse de Deus para que você possa abençoar os outros. Meu irmão, presta atenção nisso. A palavra de Deus diz que você é próspero, diz que você é rico, diz que você é curado, diz que você foi abençoado. Não importa o que você sente, meu irmão, aquilo é temporário, aquilo acaba. Mas o que permanece para sempre é o que a verdade da palavra diz. Você é próspero, você é curado, você é ungido, você é filho de Deus, você é de Deus. Você é um representante de Deus na terra. Deus quer alcançar a pessoa que está do seu lado através de você. Diga, olha para a pessoa assim, diga, olha para a pessoa assim, abençoado. Eu fui abençoado para te abençoar. De novo. A bênção de Deus, ela não está apenas disponível, ela já está dentro de você. Uma certa vez, Aldenise, eu estava orando pelas minhas ovelhas na outra igreja que eu pastoreava, e tinha um bocado de gente doente, e gente passando necessidade. Havia uma epidemia muito grande de dengue, lá no local onde eu estava. E eu estava orando pelas minhas ovelhas. E enquanto estava orando, Deus disse: você sabia que eu não vejo nenhum filho meu pobre? Eu disse: eita, então eu acho que eu estou com um problema de vista. Deus disse que não tem. Então, se Ele diz, é porque não tem mesmo. Então, por que eu estou vendo? Aí Ele continuou. Ele disse: eu não vejo nenhum filho meu doente. Eu digo: pronto, agora que eu estou com problema mesmo. Eu acho que eu estou... Meu Deus do céu. Ele disse: porque eu vejo os meus filhos em Cristo. E Cristo nem é pobre, nem é doente. Portanto, antes de orar: Senhor, contempla a minha miséria, contempla a minha doença, contempla a minha pobreza, você está orando errado. Comece a oração falando o que Deus fala. Vou dizer de novo: sempre comece a oração falando o que Deus fala. Pai, olha como Jesus dizia: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Rapaz, que palavra poderosa para começar uma oração.
Que coisa! Pai, te dou graças porque você sempre me ouve, sempre me atendes. A oração não é um meio de escape para a sua vida. A oração é a comunhão que você tem com Deus. O que? A vitória que se manifestará na sua vida virá das instruções recebidas na oração. Ô pastor, então quer dizer que eu não devo dizimar? Não, você deve dizimar. Mas o senhor disse que Jesus já fez tudo, então não devo dizimar. Não, irmãos, a gente não dizima para ser abençoado. A gente dizima porque nós já fomos abençoados. A gente assume isso e por isso que a gente dizima. Crente vive pelo que crê, não é pelo que vê. Estão entendendo isso, gente? Eu já impus as mãos sobre pessoas para serem curadas, sendo que eu estava numa situação terrível de saúde naquele instante. Mas eu falei crendo. A pessoa foi curada. E em seguida o poder se manifestou na minha vida e fui curado instantaneamente. Enquanto abençoava os outros, a bênção de Deus se manifestava na minha vida. Estão entendendo até aqui, gente? É isso que é a conferência. Amém, queridos. Essa foi a palavra que Deus me trouxe. E agora, pastor, terminou? A gente pode ir embora? Não? Tem muito mais. Isso foi só aperitivo, introdução. Antes de passar, eu vou chamar o Joshua aqui, que ele vai explicar de novo, porque nem todo mundo... Quem teve ontem aqui, ontem? Ok, nem todo mundo teve. Então o Joshua vai explicar novamente acerca do nosso simpósio que a gente vai ter. A gente vai ter um simpósio de perguntas e respostas, você poderá fazer pergunta à nossa amada irmã Denise, e ela vai te dar a resposta. Ela vai responder todo mundo. Olha, ela vai responder as perguntas que forem, ela vai responder, tá certo? Nem que seja com não sei. Se ela não souber, ela vai dizer, não sei, eu conheço a Denise, ela não mente. Mas pastor, isso é a resposta? É. Pastor, mas eu posso já fazer as perguntas? Pode, mas espera aí, só um instantinho. As suas perguntas, alô, olha para mim, alô, preste atenção. As suas perguntas serão filtradas pela nossa amada Rita. Ela vai estar ali e vai filtrar as suas perguntas. Por quê? Irmãos, porque o tempo não dá para responder todo mundo, é o primeiro ponto. Segundo, tem que ser perguntas pertinentes à prosperidade. É uma conferência de prosperidade. Ô pastor, e por que eu não posso perguntar sobre cura, sobre unção? Porque é conferência de prosperidade, não é cura nem unção. E nós, assim como Deus é organizado, a gente também é. Amém, queridos? Então, se a sua dúvida foi na área de prosperidade, ótimo. A Rita vai estar filtrando isso, amém? Ele vai prover de novo. Ele vai prover de novo. Ei, ele vai... Vai ser de novo. Ele vai prover de novo. Oh, glória. Mas, dava uma ministração de umas 2 horas. Oxi. Amém. Mas vamos... É vigília. Não, vamos deixar para a conferência, porque senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. Mas dava uma ministração de umas 2 horas, não dava, gente? Nossa! Pode sentar, por favor. Eita glória! Se na pré já está assim, imagina na conferência. Eita! Glória a Deus! Aleluia! Amém. Espera aí, gente, deixa eu dar uma... Deixa eu ver se eu... Amém. Então, queridos, vocês podem ver, nós temos a presença da nossa amada Denise, gentilmente atendeu o nosso convite para essa pré-conferência. E eu vou começar, a Neide também vai fazer uma pergunta, também vou fazer. Os amados que
quiserem, é só apontar os celulares aí. Vai lá para o robô e bora botar o robô para trabalhar, amém? Se der alguma coisa errada, a culpa é do Joshua. Se der certo, fui eu que fiz, fui beleza. Amém. Então, Aldenise, gostaria, se você quiser começar fazendo as suas considerações iniciais, gostaria que você se apresentasse à igreja e, desde já, a primeira pergunta é a seguinte: o que levou você, né, a começar a ministrar esse tema de prosperidade? O que esse tema impactou na sua vida, nessa área de sua família? Graça e paz, queridos. Amém. Prazer tão grande estar aqui novamente, né, nessa casa tão querida, nesse lugar que nós amamos, que nós aprendemos a amar, né? E é um prazer grande, agradeço demais aos pastores, a confiança, né, estar aqui com vocês é mesmo um privilégio, né, compartilhar um pouco a respeito de prosperidade, a respeito de um assunto que já foi uma rigidez tão grande na minha vida, sobre um assunto que eu demorei tantos anos, mesmo como cristã, mesmo nascida num lar evangélico, mesmo criada num ambiente cristão, demorei tantos anos para usufruir do que estava na cruz, à disposição para a minha vida, né? E hoje falar sobre isso, para mim, é algo que impacta a minha vida, em primeiro lugar, e que me ajuda a dar uma tapa na cara do diabo todas as vezes. De forma que eu gosto de falar sobre isso, né? Aprendi a gostar. Então, o meu nome é Aldenise, né? Como eles já apresentaram, e eu estou hoje como professora do Rema, e eu digo que eu estou hoje como professora porque, sabe, o Rema, ele foi uma oportunidade tão grande na minha vida de poder entender tantas coisas. E entender algumas e conhecer outras. E por causa do coração aberto para aprender, mesmo depois de tantos anos dentro da igreja, servindo na igreja, criada na igreja. Eu costumo dizer que eu nasci no berçário, né, da igreja. Mas estar no Rema durante 2 anos foi uma forma que me fez sentar e aprender, ouvir um pouco mais acerca de alguns assuntos e aprender um pouco mais a conhecer outros. E conhecer a bondade e a generosidade de Deus acerca de dinheiro, literal, foi algo transformador para a minha vida. Foi algo que transformou meu casamento, transformou a minha família, colocou os meus filhos em um outro destino, né? Apontou um destino bíblico para a vida deles. E assim foi tão bom, foi um tempo tão precioso, né? E assim, ministrar sobre essa matéria ou ter esse assunto latente, né, na minha vida, queridos, eu preciso dizer que foi sobre a influência dos meus pastores lá em Recife, no estado de Pernambuco. Eu cheguei no Rema, eu fiz o Rema 2022, 2023, 2012, 2013. E 2014 eu servi no Rema como monitora. E 2015 eu fiz escola de ministros. E eu costumo dizer que foram 3 anos, né, 2 anos no Rema, debaixo desse entendimento acerca de prosperidade dessa palavra da fé. Mas foram 9 anos debaixo de um pastoreio sobre a influência dessa palavra da fé. E para a minha vida em particular foi isso que fez a diferença. Eu sei que Deus ele dá visões específicas para o seu povo, para os anjos da igreja. Nós temos 7 cartas escritas para 7 igrejas diferentes, tratando de 7 pontos diferentes. Então, isso me faz entender que, sim, na palavra de Deus como um todo, eu creio em dispensações do Senhor e visões de uma forma um pouco mais específica para cada anjo da igreja. De forma que a palavra da fé e a palavra da prosperidade está assim, ela faz parte daquilo que nós acreditamos, daquilo que está na palavra, daquilo que nosso ministério fala, ministra, ensina. Mas, queridos, eu estive durante quase 9 anos debaixo de um pastoreio cuja visão para a prosperidade bíblica
é muito forte. Os pastores conhecem, né, o pastor Cleone e a sua esposa Andréa Calado, e foi debaixo dessa unção que eu honrei durante esse tempo, mesmo muitas vezes me segurando na cadeira no começo, muitas vezes tendo que escutar as mesmas coisas, e cada tempo que passava, eu não entendia, ou eu não enxergava que em mim estava sendo forjado uma visão, um caráter, sabe, aquilo sendo moldado, pastor, como bem foi falado, pela palavra. A renovação da minha mente foi acerca disso, porque debaixo de um ambiente de muita religiosidade, eu fui ensinada que o dinheiro em si, ele é para a gente usufruir dele lá no céu. Aqui na terra, quem sabe um dia, se Deus resolver me abençoar, então eu vou poder usufruir alguma coisa aqui, mas com muito cuidado, que é para eu não me contaminar com isso. E eu costumo dizer, queridos, que a unção que nós honramos, a unção que nós identificamos e a unção que nós resolvemos nos permitir ser banhado, é a unção que nós vamos carregar, né? Então, pastor, se o senhor disser, como foi que você começou a ministrar essa matéria? Eu vou lhe dizer. Há 2 anos atrás, em 2021, eu dei pela primeira vez essa matéria. E quando eu recebi esse calendário, eu liguei na mesma hora para o meu pastor e disse, meu pastor, me socorra. Eu não tenho como ministrar essa matéria. Eu nunca ministrei essa matéria. Ligue para Canrobé, fale com ele. Eu não tenho estrutura, eu não vou conseguir. Por quê, queridos? Porque desde 2012, quando eu ouvi o meu pastor ministrar pela primeira vez, Vida de Prosperidade, todos os anos eu ouvia ele ministrar no Rema. E eu olhava para aquela unção e eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser desse jeito. Quando eu crescer, eu quero falar desse jeito. Quando eu for, sabe, quando eu for gente, eu quero ser gente assim, feito ele. Queridos, quando eu estava como monitor, eu ouvia, no Aluminar eu ouvia, quando eu estava lá no Rema, que dizia, vai ter aula de vida e prosperidade, o pastor Cleano vai ministrar, eu ouvia, isso para além da igreja, fora o que eu aprendia com ele na igreja. E quando essa matéria chegou para mim, a minha referência era meu pastor, e eu dizia, eu não cresci ainda, eu não tenho estrutura para dar, né? E aí eu tive que ter um gabinete com o meu pastor, e meu pastor teve que me convencer que a unção que eu honrei durante todos esses anos sobre a vida deles estava agora chegando sobre a minha vida. E eu confesso para você que eu disse a ele, pastor, sobre a sua palavra, eu vou ministrar a primeira vez essa matéria, né? E queridos, e foi realmente em sala de aula que eu percebi essa realidade. Por que eu estou dizendo isso? Honre a unção que está sobre a sua vida. Não é em vão. Você pode não estar vendo nem nada acontecer por fora, sabe? No externo. Mas existe uma estrutura valente sendo colocada sobre sua vida. Existe algo sendo depositado, transferido a cada ministração, a cada verdade. Existem coisas que talvez você hoje possa olhar para um lado e olhar para o outro e dizer, pastor, sobre a sua palavra, eu vou agarrar isso, sabe? Mas, queridos, não vai ser em vão. Hoje eu estou, 2 anos depois, longe de Pernambuco. Eu estou longe do pastor sobre o qual me ensinou certas coisas, mas eu tenho uma plena convicção de que eu carrego essa unção, a unção que eu honrei sobre a vida dos meus pastores. Então, não tenha esse ambiente, esse momento, essa pré-conferência, essa conferência como algo comum, porque não é. Existe uma unção específica sobre cada coisa que o Senhor tem liberado, especialmente sobre a vida. Eu sei que os ministros estudam e são importantes e tudo, mas, queridos, sobre a unção, sobre o anjo da igreja, existe algo que é dispensado para o seu povo. Agarra isso para a tua vida. Uma palavra debaixo de uma unção, ela transforma a sua vida. Anos depois, você pode estar como eu, olhando para trás e só dizendo a ele, pastor, muito obrigado, eu estou indo mais uma vez falar sobre prosperidade. Amém. Espero não ter me estendido muito, pastor. Você é mais disciplinado. Quando nós estávamos na chácara, cadê o pastor Cristóvão? Ali! A Denise, quando nós estávamos na chácara com
nesse tempo nós já estávamos, a gente já tinha crescido, gente, a gente não estava mais com 3, agora tinha 10 pessoas na igreja. Ore, gente, mais de 3 vezes, né? O número. E eu lembro que o pastor Joselito me ligou e disse, rapaz, o pastor Cleone está aqui. E ele quer ir aí e tal. E eu, imagina o homem ir lá na chácara. Era assim, era a igreja no meio do mato. A igreja ficava no meio. Quando eu cheguei, a igreja ficava assim no meio, sabe? Uns matos da minha altura, né? E ao redor uma cerca de arame farpado. Um lixão na frente, glória a Jesus, que vinha todo mundo lá de cima para jogar no lixo lá. Certo? Ou seja, não era algo visível. Você não via prosperidade de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí o pastor Zelito, olha, rapaz, o pastor... E eu sabia que o pastor Cleone é um mestre em prosperidade. Eu dei tá glória. Tá bom, manda ele para cá. Mas, rapaz, depois que eu desliguei, eu digo, eita, meu Deus do céu, e agora? Eu disse, agora é grande. Rapaz, esse homem, o primeiro culto de prosperidade na nossa igreja, pastor Cleone foi quem ministrou. E pessoal, que bênção tremenda. Ele simplesmente ignorou o que viu e passou a considerar o que cria. Foi isso que ele fez. Foi maravilhoso, foi tremendo. Olha, eu amo o pastor Cleone e uma vez eu me encontrei com ele, acho que foi em 2019, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Peraí, agora eu fiquei na dúvida. Eu me encontrei com ele num canto aí que eu disse a ele, rapaz, tu precisa ver agora, homem. É agora que tu tem que ver como é que tá. Naquele tempo você plantou. Agora tu quer ver, tu precisa ver a colheita. Tá uma bênção. Amém. E sou muito grato pela vida do pastor Cleone. Nós temos um grande amor por ele e temos um maior respeito para ele. Então, Neide, a mulher mais linda do mundo. Eu vou aproveitar que essa conversa está muito boa. Nem vou me estender com perguntas, que eu vou dar oportunidade para os meus irmãos. Mas o pastor Cleone, a influência que ele carrega, a unção, né, de prosperidade, afetou a nossa vida, afetou a nossa igreja. Né? E eu lembro que uma das coisas que ele disse a pastor Zelito, eu preciso compartilhar do que eu carrego. Foi. Então, sabe, quando a gente entende quem nós somos e o que nós carregamos, não são as condições climáticas ou o ambiente que vai determinar quem você é, mas é o que a palavra de Deus diz, e foi isso que ele viu. Então, ele foi aonde ele via que havia uma necessidade dele compartilhar da unção que ele carregava. E foi onde também se converteu a primeira ovelha. Foi dia de noite de salvação. Foi noite de salvação. Né? Então, ali começou a gente já vendo o resultado, porque prosperidade é espiritual e corpo, não é isso, professora? Começa no espírito, você vai entendendo e você vai se amoldando, como foi ministrado muito bem hoje, né? O que a palavra de Deus diz, você vai assumindo quem você é, segundo a palavra, e você vai viver os resultados dela, porque ela é a verdade, né? Vamos lá para a primeira pergunta, ou a segunda, que o pastor já começou. É a número 4. Então, aqui está Gustavo. Isso. Que não é o com o Gustavo com 2T, é o outro Gustavo, tá certo? O Gustavo é o marido da abençoada. Vamos lá. Prosperidade no casamento depende só do cabeça do lar ou é algo individual de cada um? Boa. Então. Uau! Eita, Eva, teu menino já está querendo casar. Então, sobre a prosperidade no casal, na família, não é? Se nós considerarmos tudo que a Bíblia fala acerca da família e do casal, considerando que serão os dois uma só carne, fica muito esquisito a gente dividir algumas coisas quando a Bíblia diz que é uma só, não é? Então, acerca de prosperidade, sem sombra de dúvida, ela é algo individual. E é muito importante a gente entender que a prosperidade é algo que nós carregamos, como muito bem foi ministrado hoje, como muito bem você tem sido ensinado, é algo que foi conquistado para nós, foi nos dado na cruz. Então, lá na cruz, a obra foi completa para a humanidade.
Então, a obra foi completa para os homens e para as mulheres. Não é verdade? Então, receber, acreditar, querer para a vida o que Cristo recebeu na cruz, o que Cristo resolveu na cruz, sem dúvida é individual. Então, o marido, ele tem a prosperidade dentro, já foi explicado sobre isso, estar dentro, não é? E a esposa também. Agora, o que nós precisamos é sempre entender acerca de prosperidade, é que existe, para com tudo na Bíblia, não é só sobre dinheiro, nem sobre riquezas, mas sobre tudo na Bíblia, existe algo que só Deus podia fazer. Existe algo que estava no campo do impossível, que era o homem sair do império das trevas e ir para o reino do Filho do seu amor. Isso quem transportou foi Cristo. Não é verdade? Ele nos transportou. Essa é a parte de Deus. Então, Deus ele vai fazer, e já fez a parte dele na cruz através do seu Filho. A grande questão é se nós estamos fazendo aqui na terra o que é a nossa parte. Então, falar sobre prosperidade, nós não podemos pegar essa responsabilidade de dizer a minha vida não tem sido próspera ou a minha conta não tem correspondido ao que tem na Bíblia. Pegar essa responsabilidade e devolver para Deus. Porque se eu e você, nós cremos na palavra, nós temos que crer em tudo que está na palavra. E a Bíblia diz que eu já estou livre da miséria e da pobreza e que eu já fui enriquecida porque ele foi para a cruz. Essa é a parte de Deus e já está feita. Jesus disse, tetelestai, está pago, está consumado, está feito. Já fiz, viu? Já fiz tudo, não é? A grande questão é o que é que eu tenho feito para ter uma vida de acordo com a palavra. No que diz respeito à santidade, no que diz respeito ao perdão, no que diz respeito à generosidade e no que diz respeito à prosperidade. O que é que eu tenho feito? Né? Então, a prosperidade ele não depende só do marido, não depende só da esposa, não depende só dos filhos. Ele depende, sim, da posição, da postura, do estilo de vida que cada um quer andar diante do Senhor. Então, o casado ou o solteiro, ou filho, né, ou pai, vai depender de qual é a postura, qual o estilo de vida que eu decido ter aqui na terra, acerca de prosperidade. E aí, quando 2 ou mais concordam na terra, aí está mais que feito, não é? Não é isso? Então, você imagina o nível de ensinamento que você está aprendendo aqui, você tem aprendido. Se você acreditar nisso, considerar isso, agarrar essas verdades, esses ensinamentos, porque na Bíblia fala sobre perecer por falta de ensinamento, não é por falta de dinheiro. Então, dinheiro você tem muito. Amém? Isso mesmo. Dinheiro você tem muito. Ah, mas minha conta não está dizendo isso. Então, pare um pouco, respire e veja o que é que você está fazendo com a sua conta. Mas hoje é só uma prévia, né, pastor? Que o banquete começa sexta. Hoje é só a entrada. É a entrada. Pergunta é a 2? 2. Como explicar o versículo de Mateus 19, 24, onde fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Uma certa vez, uma pessoa, ela vai responder, tá? Porque eu preciso contar isso para a pessoa. Exato, Lucas Fernando. Uma certa vez, uma irmã, ela chegou para mim e disse, pastor, como é que o senhor prega um negócio desse, que já sabe que rico não entra no céu? Eu disse, meu Deus, rico não entra no céu? Não. Então Deus tem que sair de lá. Porque não tem ninguém tão rico quanto ele, gente. Não é? Então teria que ser uma incoerência grande. Então, a pergunta do Lucas Fernando tem toda, muito válida. Como explicar, então, aquele versículo de Mateus, se você quiser, eu posso ler, ou você já sabe de qual está se falando, 19, 24, onde fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu sei, pastor, desse versículo, porque por muitos anos eu ouvi e falei acerca dele. Você também. E acreditava dessa forma, né? E eu me justificava. Eu justificava algumas atitudes minhas, eu justificava algumas
Hoje eu posso falar nessa linguagem porque eu entendo. Antes eu não entendia, eu usava isso como uma justificativa. Era uma justificativa para a minha falta de entendimento da vontade de Deus, era uma justificativa para a minha falta de fé do que Cristo fez na cruz, e era uma justificativa para minha conta bancária. Porque eu não tinha a maturidade para lidar com finanças, e como eu andava sempre para frente e para trás nas minhas finanças, eu dizia, está vendo, essa é a vontade de Deus, agora eu vou voltar. Aí eu prosperava, aí eu dizia, pronto, então, aí daqui a pouco eu me perdia, né? Eu, falando de mim, ok? Mas, voltando aqui a essa questão, a gente sabe que Jesus, ele sempre falou numa linguagem para o povo judeu, que o povo judeu entendesse. Então, se nós fôssemos falar na nossa linguagem aqui, Jesus estivesse aqui na Terra, Jesus iria falar coisas como WhatsApp, Wi-Fi, Telegram, né? Então, a velha aliança, né, pastor? A nova. Então, vejam quantas coisas já mudou, não é? De um tempo para cá, de WhatsApp e Telegram. Mas Jesus precisava falar algo que os judeus, que aqueles que estavam andando com ele, compreendessem. Então, olhar para qualquer parábola ou para qualquer figura de linguagem que Jesus falava, e para que eu interprete isso, para que eu venha entender isso, eu preciso dar uma volta, uma passeada lá na cultura, lá naquele tempo. E eu preciso entender, Jesus não estava falando para o Brasil no ano de 2023. Porque se ele estivesse, ele estaria falando numa outra linguagem. Mas ele estava falando para os judeus e ele precisava ser claro. Hoje, muitas pessoas tentam complicar o que Jesus tentou deixar o mais claro possível. Ele estava dizendo para alguém, está vendo aquela montanha, está vendo aquele espaço, sabe aquela porta lá em Jerusalém? Aquela porta que é baixinha, aquela porta que para entrar ali, para um camelo passar ali, ele tem que se abaixar, você tem que tirar as cargas dele, e ele tem que entrar ali de uma forma justa e apertada, porque nos muros de Jerusalém precisavam ser todos bem fechados, bem ajustados, as entradas tinham que ser as mais específicas possível. Então, a entrada para os animais, eles tinham um determinado horário para acontecer, e eles tinham uma forma de ser, porque não dava para deixar a cidade de Jerusalém vulnerável, ao ponto de abrir as portas de Jerusalém para passar um camelo, quando um viajante chegava e precisava entrar à noite, por exemplo, na cidade. Então, existiam umas entradas específicas para esse horário, para esse momento, para não deixar vulnerável Jerusalém. Para alguns isso pode ser novidade aqui hoje, mas lá para o povo judeu, onde Jesus estava falando, isso era o óbvio. Então Jesus estava dizendo, sabe aquela dificuldade todinha? É mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, entendi, professora, você explicou muito bem sobre a porta, mas o rico ainda está difícil de entrar. A grande questão, queridos, é que nós precisamos compreender que quando Jesus olha para a riqueza, quando Jesus fala na Bíblia sobre ser rico ou ter riqueza, Jesus não está olhando para o monetário, para o dinheiro, para a prata, para o ouro, porque disso ele já é dono. Isso aí ele deu generosamente. Jesus já tinha falado tantas coisas acerca de vida em abundância. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ter cuidado com o nosso coração em relação a dinheiro. Porque, queridos, deixa eu te dizer, por mais ungido que você seja, quando se trata, muitas vezes, de dinheiro, de riqueza, de posição, o nosso coração precisa ter rédea curta. E quando eu falo em coração, eu estou falando de alma. Porque, por vezes, a gente pode escorregar. E se nós pegamos todo o ensinamento acerca do que a Bíblia fala sobre dinheiro, riqueza, generosidade, semente, semeadura, pão e semente, se a gente pega todo esse contexto
nós vamos compreender que a gente pode até em algum momento na nossa vida vacilar em relação a isso, mas nós temos um entendimento num todo acerca do que Deus pensa sobre dar dinheiro, confiar a riqueza na mão do justo. Você está entendendo? Mas, queridos, ali quando Jesus estava falando e ensinando para aquele povo, as pessoas que estavam se aproximando de Jesus, eles estavam se aproximando com outras intenções no coração. E a intenção do coração é que vai nos dizer se nós somos ou se nós não somos prósperos. Não é sobre, subir num pedestal de glória, de santidade, ao ponto de nunca a gente pensar algo. Não, queridos, não é sobre isso. Mas dependendo do coração, onde estiver na riqueza, é lá que vai estar o seu tesouro. É onde estiver o seu coração. Então, nós precisamos ter cuidado, porque o rico... Entrar no reino de Deus pode ser difícil para quem não tem um entendimento o que é que riqueza está fazendo na sua mão. Você está entendendo? A dificuldade, ele disse, olha, vai ser mais fácil o camelo passar por aqui do que o rico entrar. Por quê? Qual era a riqueza que ele estava olhando? Onde era o que é que ele estava sondando? Ele estava sondando o coração. Porque muitas vezes, querido, e a Bíblia inteira, inclusive no Novo Testamento inteiro, vai nos ensinar acerca de não estar seguro nessa riqueza. De não nos estribar, nem mesmo no entendimento sobre ela. Você está entendendo? Então, a questão não é o ser rico ou não ser rico, porque, como bem o pastor falou, que Deus é rico. Por sinal, ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que você tem já vem dele. Você está entendendo? Em momento algum, o Senhor, Jesus vai ensinar, ou na Bíblia vai ensinar, acerca de pobreza. Porque se ele quisesse que a gente continuasse pobre no sentido de dinheiro, de verdade, ele não teria feito essa obra na cruz. Ele tinha nos dado saúde, ele tinha nos dado salvação e estava muito bem, viu? A gente já estava até no lucro, por sinal. Mas só que, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você, os mantenedores do reino de Deus estão aqui nessa sala. Amém. Desse jeito. Você está entendendo? Ele é o maior interessado em colocar a riqueza nas suas mãos, porque nas suas mãos tem propósito. Amém? Então, é isso. Próxima pergunta, pode colocar. Amém. Anônimo. O que nos impede de prosperar? Muito bom. Eu diria que não existe uma coisa que nos impede de prosperar, mas existe um contexto, existe um conjunto de coisas que nos impede de prosperar. Eu vou colocar aqui numa ordem que pode não necessariamente estar nessa ordem na vida de alguém, mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar na cruz. Ponto número 1. Não é? Eu posso não acreditar que acerca de riqueza, acerca de dinheiro, Deus já fez o que tinha de fazer. Isso é um ponto, eu não acredito. Outro ponto, eu não aceito. O que está ali na cruz eu acho bom, acho um discurso bonito, já ouvi falar muito sobre isso, mas eu acho que isso não é para mim, eu acho que está muito bom essa vida que eu estou vivendo, assim, medindo, né, cada conta e vivendo ali aquele 0 a 0 e, né, sobrevivendo, né, e para algumas pessoas na Bíblia tem assim, Jesus disse, eu vim para que você sobreviva e sobreviva dia após dia, né, com abundante, devagarzinho, né, está tudo bem. Essa posição que nós assumimos espiritualmente decide o nível de prosperidade que nós vamos viver. Amém. Então, eu decido crer em prosperidade até aqui, você vai prosperar até aqui. Eu decido aceitar a minha vida de prosperidade até aqui, então é até aqui que você vai ter. Pode ficar tranquilo, você não corre risco não, de você crer até aqui e prosperar aqui, não.
Fique tranquilo, você vai ter na medida que você crê. Agora, se você acreditar que tudo foi consumado na cruz, que o que Deus tinha para depositar sobre a sua vida, como bem foi ensinado, está dentro de você, que você carrega uma unção que despedaça jugo, e que pobreza, falta de dinheiro, escassez é um jugo, você vai ter uma vida próspera, inevitavelmente. Amém. Amém, queridos? Então, repita assim comigo. Eu tenho, diga, sabedoria para lidar com muito com dinheiro. muito dinheiro. Amém, queridos? Amém. Porque o Deus que Ele dá a visão, Ele dá a provisão. Deus não ia depositar em mim e em você, queridos, um canal para prosperar, se Ele não depositasse em nós sabedoria para lidar com isso. Amém. Amém, queridos? Então, assim como a presença de Deus está em você, assim como você carrega uma unção para despedaçar o jugo da doença, sabe? O jugo do pecado que foi despedaçado, que você não luta mais, né? Você não está mais preso no pecado, mas a unção despedaçou esse jugo. Queridos, quando você de fato acreditar que a unção que você carrega despedaça pobreza, miséria e escassez, você vai viver uma vida de prosperidade. Isso mesmo. Sabedoria está sobre sua vida para isso. Amém. Vocês estão vendo que nós ainda não tivemos uma conferência como a gente vai ter agora a partir de sexta-feira. Vocês estão vendo para onde o Espírito está nos levando, gente? Não foi nada combinado aqui não, queridos. É o Espírito que está levando. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade. Deus me defenda, pastor. Alguém vai perder aqui? Não. Misericórdia. Não, Neguinha, não. Vai não. Jeito nenhum. Não. Gente, essa conferência será um divisor de águas. Amém. Não perca, não perca. Então, a próxima pergunta, Neide. Ou seja, o que mais estamos ouvindo vai influenciar na nossa vida de prosperidade, né? Mateus, não é o discípulo, é o outro discípulo. A prosperidade está ligada ao chamado? Bem, a prosperidade, ela está ligada à cruz. A prosperidade está ligada ao fato de você ser filho. A prosperidade está ligada ao fato de você ter saído do império das trevas. Amém. A prosperidade está ligada ao fato que se o Senhor é por você, ninguém é contra você. Amém. A prosperidade está ligada ao fato de que o que Deus disse está feito. Amém. Amém, queridos? Nós não podemos condicionar mais, e isso já foi bem explicado, pastor, foi muito interessante, porque eu disse, a Eduardo está aqui comigo, está de prova. Quando o senhor começou a falar, eu abri o meu esboço e mostrei a ele. Exatamente o que eu tinha reservado, não foi, Du? Para mostrar. Quando o senhor começou, disse, depois daqui ele vai para aqui, Eduardo. Não foi? Por quê, queridos? Porque há uma influência do Espírito Santo sobre coisas que estão acontecendo nesses dias. Entenda algo, queridos. Deus, ele já esteve nessa conferência. Amém. Você está entendendo? Ele já preparou um banquete para mim e para você. Sabe, mas eu estou dizendo isso porque, assim, existe essa questão da gente condicionar o que Cristo fez na cruz a tudo que eu vivi na minha vida, pastor. Eu vivi uma influência da minha família, eu vivi uma influência dos empregos que eu trabalhei, eu vivi uma influência das minhas decisões, eu vivi um monte de coisas que me condicionaram em relação a dinheiro. E eu carrego essa bagagem. E muitas vezes eu esqueço que quando eu nasci de novo, eu nasci uma nova criatura. Amém. Sabe, eu nasci para Deus, eu nasci com o DNA dele. Eu carrego agora o DNA dele. Eu agora penso como ele pensa. Eu sou a cara do papai. É ou não é? Amém. Olhe para alguém que está aí do seu lado e diga assim, eu sou. Diga, a cara de papai. A cara de papai. Não é verdade? É. Amém, queridos. Então, durante muito tempo, amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não nasceu num lar cristão, ou se você nasceu, você precisa entender uma coisa. A cruz, ela te fez amigo de Deus. A cruz te fez filho. Então, não há mais uma condição
entenda, da parte de Deus para a gente prosperar. Existe uma condição agora da minha parte. Porque se eu tomar uma decisão, pastor, hoje, que é dia 4 de fevereiro, de passar o mês 5 de fevereiro, de gastar 3 vezes mais o que eu ganho no meu salário, inevitavelmente, quando eu chegar no final do mês, eu vou ter que abrir a minha boca e dizer, está faltando. Você está entendendo, queridos? E o fato de eu ter tomado uma decisão durante todo um mês não anula o que aconteceu na cruz. Então, o que foi consumado na cruz sobre a minha vida é um fato. Irrevogável. Agora, a decisão que eu tomo todos os dias, acerca de qualquer área da minha vida, isso vai me fazer caminhar para o encontro da palavra, numa concordância. Como é que a gente convida alguém para a gente ministrar imposição de mãos para a cura? Venha cá que eu quero concordar com sua fé. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu vou concordar com você acerca do que Deus falou e fez. É ou não é? E por que com a prosperidade não é assim? Eu preciso concordar com o que Deus falou. Eu preciso acreditar no que Deus falou sobre prosperidade. Agora, eu preciso me comportar como alguém que tenha consciência. O que chega na minha mão foi Deus quem me deu. Amém. E se foi Deus quem me deu, existe uma responsabilidade para comigo. A minha parte, eu preciso entender sabedoria para administrar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Meu Deus, né? Muito sério essas coisas. O diabo teve vantagem muito tempo na vida dos filhos de Deus, roubando deles, né, as riquezas que o Pai deu a eles como herança. Isso mesmo. Pela ignorância. Não conhecer a verdade, a vontade de Deus. Amém. Anônimo. Glória a Deus que isso acabou na nossa vida. Amém? Porque eu dizimo e não prospero da forma que eu gostaria. Muito bem. Então, quando a gente fala, né, e aí a gente vai juntando esse conjunto de informações, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar, cada ato que foi feito na cruz, precisamos colocar no seu devido lugar. Cada ferramenta ou cada instrumento que o Senhor nos entrega para que a gente possa viver uma vida aqui na terra, nós precisamos conhecer para usar da devida maneira. Entenda algo que eu vou lhe dizer, você já ouviu, não sei se foi hoje o pastor ou se foi hoje a Carlene, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não dizima para prosperar. Isso precisa estar muito claro, sabe, pastor? Porque durante muito tempo em minha vida, houveram 2 estágios que eu vivi em relação ao dízimo. Ponto 1, eu achava que estava pagando um imposto para Deus. Não era nem para a igreja, eu já tinha um entendimento que não era para a igreja, era algo espiritual. Mas eu achava que eu estava pagando um imposto. Hora do pagamento, dízimo. Então, na minha mente, estou pagando o dízimo. Para quem? Eu já sabia que não era para a igreja, eu já tinha esse entendimento, mas eu dizia para Deus. Até que um dia, sentada, aprendendo e ouvindo verdades, olha que maravilha de revelação. Eu compreendi que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, irmão. Repara. E eu achando que eu estava pagando alguma coisa para Deus. Não é verdade? Que coisa interessante, né? Aí, esse era um entendimento. Estou pagando um imposto. Segundo entendimento, estou fazendo isso para que eu prospere. Então, ponto número 2, troca de moeda. Condição, faço isso, logo prospero. Uma barganha com Deus. Então, o meu dízimo, apesar de eu estar entregando dinheiro na igreja, entenda, dinheiro na igreja, né, entendendo que era espiritual, eu não tinha uma consciência do que eu estava fazendo. Eu não tinha a consciência de que Deus tinha confiado em minhas mãos algo para que eu mostrasse para Ele. Primeiro, que não era Mamon, o meu Deus, era o Senhor. Amém. Que aquilo que Ele confiasse na minha mão, Ele podia ficar tranquilo, porque eu iria cuidar muito bem. Porque eu iria devolver para o Senhor o que era dele e eu ia administrar o que ficava.
E muitas vezes a gente pensa que essa questão do dízimo, ela é sobre dinheiro. Mas o dízimo não é sobre dinheiro. Você não dizima para você prosperar. Você dizima porque Deus, ele já te entregou 100%. E quando ele te entregou 100%, isso foi algo que nasceu no coração de Deus. Ele disse assim: eu vou te dar uma oportunidade de você experimentar o que é ter as comportas dos céus abertas. Você está entendendo? Você entende o que eu poderia viver com 100% e já estava bom demais? Deus disse assim: prove para mim que eu e você temos uma aliança. Tudo que é meu, Denise, passa a ser seu. Denise, tudo que é seu passa a ser meu. Se você honrar essa aliança e esse compromisso entre eu e você, se você fizer isso, entendendo, eu estou devolvendo para o Senhor, dando uma resposta para Ele. Está aqui, Pai, os seus 10% eu lhe devolvo com honra, com primícias, com fidelidade, com alegria, com consciência. Aí Ele vai poder confiar em mim. Sabe o quê? Não é a devolução dos 10%. É as comportas dos céus abertas. Porque existe um princípio, queridos. Isso está no coração de Deus. Aí, pastor, se estiver achando ruim, tem que resolver com Deus, né? Porque não foi vocês que criaram isso, que eu estou sabendo, né? Isso veio no coração de Deus. É a ideia dele, né? Então, tem gente que diz assim: eu não entendo. Não tem problema, não. Se você acredita, não precisa entender. Se você acredita no que está escrito, não precisa entender. Você está entendendo, queridos? Muitas vezes a gente usa uma desculpa de querer entender o que está... Eu faria se eu entendesse. Não, então você vai viver pelo que você vê. Isso não é o estilo de vida que o Senhor estabeleceu para mim aqui na terra. O Senhor disse assim: não, Denise, não é sobre o que você está vendo, é sobre o que você não está vendo. Mas se você acreditar no que eu falei, você vai experimentar um estilo de vida de fé. Você está entendendo? Então, dízimo a gente não dá para prosperar. Você vai continuar dando dízimo. E se você não tiver o entendimento do que é prosperidade, se você não tiver uma postura de próspero, e se você não desenvolver uma sabedoria para lidar com o dinheiro que já está nas suas mãos, você pode dar 90% de dízimo, ficar com 10%, e você vai continuar ainda sem prosperar. Amém? Amém. A jovem que eu falei no início, ela era dizimista, gente, e ofertante. Dizimista e ofertante. Era uma pessoa que tinha... A questão, no caso, era a mentalidade. Porque Deus tem interesse também no que você pensa. E o diabo também, claro. Mas Deus também tem interesse naquilo que você pensa. A sua mentalidade. É isso que funciona as coisas. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Maiores detalhes, venha para a conferência. Faz a... Tá certo? Amém. Neide, próxima pergunta aí. Amém. Anônimo. Unção de prosperidade é uma manifestação do Espírito? Muito bem. Nós vamos considerar essas definições separadas, não é? O que é unção e o que é prosperidade. Porque muitas vezes a gente tem assim o hábito de misturar muitas coisas, bater tudo no liquidificador e querer que seja uma coisa só, né? Fazer o suco e querer tomar de uma vez só, né? Entenda algo: a unção de prosperidade, a unção e a prosperidade você já carrega. Você está entendendo? Não existe, queridos, uma unção para prosperar. Porque se eu disser que eu tenho uma unção para prosperar, eu posso correr o risco de dizer: alguém pode não ter essa unção. E se eu fizer esse tipo de afirmação, eu vou estar dizendo que o que Cristo fez na cruz, fez para alguns e para outros não. Você está entendendo? A manifestação do Espírito, ela vai acontecer na nossa vida quando tiver, queridos,
consciência, uma postura e entenda uma fé sobre o que é sobrenatural. Então, a unção da prosperidade, na realidade, ela é algo que a gente usa, assim, a gente fala, a unção para prosperar, a unção da prosperidade. Quando você se ouvir isso, faça uma coisa pela fé. Agarre isso para a sua vida. Não existe, o pastor tem uma unção da prosperidade. Ele é filho igual a mim, meu irmão em Cristo. O Cristo que morreu na cruz por ele, morreu por mim. Você está entendendo? O Espírito que habita nele, habita na minha vida. Então, essa unção para prosperar, eu não posso dizer que ela é uma manifestação absoluta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer manifestar isso na vida de todos. Você está entendendo? E assim, eu ainda vou um pouco mais ousada sobre isso, porque, queridos, deixa eu dizer, se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, nós vamos ver mês a mês essa manifestação acontecer. Isso mesmo. Agora, se eu atrapalhar, aí fica ruim, né, pastor? Fica difícil. Não dá, queridos, para a gente jogar a culpa, sabe? A gente querer procurar algo na palavra que justifique a minha negligência com dinheiro. Não dá para eu procurar na Bíblia algo que justifique a minha falta de fé para esse assunto. Queridos, eu disse a você, foram 8 anos sendo moldado. Quando eu fui estudar essa matéria, há 2 anos atrás, eu disse, meu Deus, eu preciso ouvir mais, ouvir de novo, ouvir mais. Porque a gente precisa entender que nós somos muito, muito bem instruídos. Especialmente aqui nessa igreja que carrega traz essa visão, essa carga da prosperidade sobre a sua vida. Mas, queridos, entenda uma coisa é você ser muito, muito, muito instruído, estudioso, sabe? Você ouve todas as matérias do Aluminai, você já fez o rema 2, 3 vezes sobre isso, está tudo bem. Se você conhecer muito bem o que Jesus fez na cruz, mas se você não entender que você precisa fazer a sua parte, queridos, nós não temos como viver uma vida de prosperidade aqui na terra. Você está entendendo, amados? Queridos, porque nós não vamos poder, nós vamos ser indesculpáveis quando chegar diante de Deus. Eu creio que chegou um tempo, Nedinha, nos últimos tempos que nós estamos vivendo na igreja do Senhor aqui na terra, onde Deus vai poder encontrar dentro da igreja dele, do corpo de Cristo, pessoas com habilidades, pessoas instruídas, pessoas ousadas para ter milhões e para administrar milhões. Amém. A igreja precisa, amados, dar uma carga forte nesses últimos tempos. Existem missionários que precisam ser enviados mais rápido, chegar em lugares mais distantes. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você, somos nós que vamos fazer isso. Você está entendendo? Então, é sobre os últimos tempos. Ei, deixa eu dizer, não é sobre você pagar seus boletos. Porque eu aprendi, queridos, que quando eu orava, Jesus, me ajuda a pagar meus boletos, me ajuda a pagar meu cartão, me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda. Aí, quando eu cheguei num ponto onde eu tinha os meus boletos pagos, o meu cartão pago, aí eu dizia assim, tá bom, Pai. Eu já estou bem, graças a Deus, graças te dou, porque eu durmo em paz e dinheiro não devo a ninguém. Quem diz que crente é para estar trabalhando, para pagar conta e pagar boleto? Sim. Eu preciso entender, amados, prosperidade vai chegar na minha vida quando eu entender, eu estou vivendo aqui uma vida próspera, uma vida abundante, com as minhas contas de forma responsável, administrar aqui na terra. Agora, tem uma coisa, tem canal que vai passar por mim e vai alcançar pessoas. Você está entendendo? Então, eu acredito na prosperidade da igreja, não para crente dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo e as contas pagas apenas. Não é sobre isso. Certa vez eu estava dizendo, eu digo, gente, a gente precisa ter cuidado, porque até a vida em abundância termina a gente gastando ela.
né? A gente consegue gastar de forma abundante aqui na terra. Por quê, queridos? Porque a gente não tem uma visão como a Bíblia tem. Porque a gente não tem uma visão de reino. Porque a gente tem uma consciência. Jesus foi para a cruz, morreu para eu poder pagar minhas contas. E logo eu tenho uma vida em abundante. Não, queridos. Jesus foi para a cruz e lhe fez rico. Para você ser um canal de bênção aqui na terra. Esse é o padrão de Deus. Ser tu uma bênção. Amém. Eu vou te prosperar, assim com Abraão, eu vou te prosperar, vou fazer teu nome grande, você vai emprestar, não vai tomar emprestado. Olha, no final desse texto todinho, ele diz, e ser tu uma bênção. Amém? Amém. Você prospera para abençoar. Amém. Você foi abençoado, sim, para abençoar. Não é só para pagar boleto. Eu concordo plenamente com ela. Totalmente mesmo. Amém? E há uma coisa, antes de passar para essa pergunta, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. É que é o seguinte, dependendo da mentalidade das pessoas, de pessoas que vêm, né? Essa questão de prosperar para abençoar. É incrível como muitas pessoas parece que têm na cabeça delas de que alguém me abençoe. Peraí, deixa eu falar alguma coisa aqui. Queridos, nada contra. Pelo contrário, tudo a favor de você ter sido abençoado com o rema. Foi uma oportunidade que Deus te deu. Se alguém pagou o rema para você, ore todos os dias por essa pessoa. Amém? Não tem problema com isso não, muito pelo contrário, gente. Alguém vai e te abençoa, te dá um carro, te dá uma casa. Rapaz, você deve receber e orar todos os dias por essa pessoa. A questão não é essa. A questão é que muitas vezes se cria uma mentalidade de dependência, igual a moça que eu falei no início. Ou seja, a pessoa diz, fazer o rema. Vamos esperar, né? Deus pode levantar alguém para pagar o rema para mim. A primeira coisa que pensa, eu estou querendo ir nas Ilhas Maldivas. Vamos esperar, né? Quem sabe Deus levanta alguém. Não, meu irmão. Quando você vai para fazer o rema, se alguém paga de você, glória a Deus, amém. Mas pense e creia para você pagar o rema para outras pessoas. Você! Nada de ficar dependendo de ninguém. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Agora, peraí, reduzido, porque o restante vem na conferência. Senão o pessoal, né, já sabe. A grande questão, queridos, é porque nós precisamos entender que a Bíblia ela é feita de princípios. E são os princípios que estão na palavra que vai me garantir sucesso ou não. Existe algo que muitas vezes, pastor, acontece quando a gente está lendo a Bíblia, é porque a gente começa a selecionar alguns trechos, alguns versículos, algumas partes, esse aqui não, esse aqui pula, esse aqui eu fico, né? Porque existe um princípio na Bíblia que diz que melhor é o quê? Pronto. Já respondeu. Não é verdade? Se Deus está dizendo, rapaz, Deus é mais sabido do que eu. A minha alma, a minha mente, ela precisa ser renovada pela palavra. Eu preciso puxa ela, se empolgar, se visse para cá agora. Tá tudo bem, queridos. Isso acontece. Sabe que Deus te conhece? Sabe que Ele ama até mesmo quando você erra? Você sabe que tem perdão disponível? Você sabe que quando você se arrepende, 1 João diz lá, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, vai te defender. Empolgou, ele sabe que você errou. Não estou querendo justificar pecado, queridos. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós ouvimos Deus falar algo acerca de um assunto, que eles considera mais o que Deus diz do que mesmo o que você diz. No sentido da sua alma. Você está entendendo? A tua alma pode dizer assim, melhor para mim é receber do que dar. Mais confortável. Essa é a nossa alma dizendo. Mas a palavra diz, é melhor eu dar. É melhor eu dar. Pai, eu estou nessa condição hoje de receber, mas eu tenho plena convicção. Eu preciso fazer algo para sair dessa condição e ir para o que é melhor.
Porque se Deus está dizendo que é melhor, queridos, fica com o que Deus está dizendo que é melhor. Entende? Então, assim, se Ele está dizendo é melhor dar, então é melhor que você esteja com esse coração para você dar. Porque, olha, vai ser melhor. Pode não aparecer, ou pode ser contra o que o mundo ensina. Mas vai ser melhor para você. Por que vai ser melhor? Só porque Deus disse que ia ser. Então, se Ele disse que ia ser, eu vou ficar com o que Ele disse. Queridos, nós acabamos de ultrapassar os 50 minutos dos 30 minutos que tínhamos reservado. Ô pastor, então vamos continuar. Não, é sexta. Porque a gente não pode, irmãos, também por tudo. É só a entrada, pessoal. O principal vem sexta. Amém? Então, vamos para a última pergunta, por favor. Anônimo. É certo eu querer me relacionar apenas com alguém que ganha o mesmo que eu ou até mais? Eita glória! Espera aí, deixa eu olhar para as caras. O que foi esse negócio? Quer que faça de novo? Entendeu? Então, relacionamentos, né? Relacionamentos. Queridos, deixa eu lhe dizer, se a condição para você se relacionar com alguém está vinculado ao fato da pessoa ganhar ou não ganhar, eu iria dizer a você, pegue esse assunto chamado finanças, bote um pouco na prateleira e veja se esse relacionamento vale a pena de verdade. Entende? Por quê, queridos? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O fato de você, ou de alguém querer se relacionar com alguém, ou só querer se relacionar com alguém, se essa pessoa ganhar mais, isso é sinal de que você está com um pensamento sobre a sua vida limitante. Porque eu vou dizer para você, eu não tenho nenhum problema de me relacionar com alguém que ganhe mais do que eu, ou que ganhe menos do que eu. Eu tenho um problema, pastor, se eu ganhar menos, ou se eu não ganhar. Se eu tiver que limitar o meu ganho na condição de alguém, isso está me dizendo que eu estou limitando a minha vida. Você está entendendo? Isso vai trazer aquilo que o pastor falou, isso vai trazer dependência, no mínimo emocional. Porque você vai entrar num relacionamento já num quebra-braço. Entendeu? Quem ganha mais, é eu ou é tu? É eu ou é tu? Porque, deixa eu te dizer, só entra num relacionamento se você estiver disposto a ser uma só carne. Amém? Então, uma só carne... Perdão, pastor. Não, pode falar, eu já ia falar um negócio. Porque, assim, uma só carne... Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre dizia para o meu marido isso. Eu disse, amor, a Bíblia diz uma só carne, uma só alma é outra coisa. Isso não quer dizer, queridos, que você vai se casar com o que o mundo chama da sua alma gêmea. É o mundo que chama isso. Você está entendendo? Isso quer dizer que se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, se você está num relacionamento, se você já está num casamento ou não, mas está num relacionamento, você precisa entender, ou essa pessoa é a pessoa que Deus colocou na tua vida para te completar, ou se você duvida disso, você precisa, se já é casado, permaneça orando para você ter o entendimento sobre isso. Você está entendendo, queridos? Porque deixa eu puxar agora para prosperidade, para dinheiro. Outra coisa que eu ia dizer, pastor, não sei nem se eu devia, mas vou. Deixa eu me corrija, tá certo? Se você está com o microfone, me corrija. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos falando de um tema específico chamado prosperidade, que não envolve só dinheiro. Que envolve família, que envolve saúde, não é assim? A gente está dizendo o tempo todo, na cruz, Jesus não foi para a cruz para chegar lá e sacudir um saco de dinheiro na cabeça da gente quando a gente aceitasse Jesus, não. Não é assim? Muito pelo contrário. Nós vamos entrar numa aliança que tem termos e que precisa ser obedecido, não é assim? Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a gente está falando de uma conferência
que muitas vezes, dentro das igrejas, já existe um tabu para não falar. Uma resistência para não falar sobre dinheiro. Onde que a Bíblia fala sobre dinheiro, sim. Quando Jesus disse, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, quando eu estive aqui, quando Jesus fala sobre riqueza, que ele se fez pobre para que eu fosse rico, que ele não foi só rico da graça, rico do amor, rico da miséria, não foi rico, se você for olhar no original, está falando de bens, dinheiro. Então, a conferência que você vai vir, deixa eu dizer uma coisa a você, se você não quer ouvir falar sobre transferência de milhões da mão do ímpio para a mão de crente, você vai vir para a conferência errada. Não, se não precisa, meu Pix, o pastor pode botar ali, viu? Né? Se não gosta, querido, se não quer falar sobre, você está entendendo? Pois é, tem que colocar os 3 Pix aí. Se alguém tiver com problema, Não é? a gente livra você desse problema. Esse problema. Então, a questão, amados, é que nós precisamos entender. Aí, dentro de uma família, quem é que lidar com a questão administrativa do dinheiro, com a questão, né? Quem administra dinheiro? Quem é que vai cuidar do dinheiro? Queridos, quem do casal tiver habilidade para isso. Ah, é a minha mulher. Levanta as mãos para o céu, né, marido? Dê graças a Deus. Né ou não é? Né? É. Ah, não, é o meu marido. Levanta as mãos para o céu e dê graças a Deus também. Ah, é os dois. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer só uma coisa bem rapidinho aqui. Durante muitos e muitos anos, na minha casa, dentro da minha família, quem administrava recursos financeiros, dinheiro, entrada e saída, dentro da minha casa, era eu. O meu esposo, ele depositava dentro da mesma conta. E no final de semana, durante as decisões financeiras da casa, quem decidia, à luz de um registro, de uma anotação, se a gente ia, se não ia, quanto entrava, quanto tinha, quanto podia, era eu, queridos. E ele dizia isso, eu não tenho habilidade para mexer com isso. Se eu mexer com isso aí, eu não vou por aqui. Nós passamos anos dessa maneira. Mas deixa eu dizer, a unção que banha a sua vida vai banhar a vida do seu marido. A unção que banha a vida do marido vai banhar a vida da esposa. Agora, queridos, do mesmo jeito que eu só vou receber da unção que eu honrar, tem marido que não honra a unção que está sobre a esposa. Estou falando só para aqui. Né, Neidinha? Eu e Neidinha. A gente está só conversando, trocando só uma ideia. Né? É só uma ideia. Né? Viu, pastor? Como a gente está aqui numa sala fechada, né? Aí, pastor, está fechado, né? Entende como é, pastor? Aí tem esposa que não honra uma unção que está sobre a vida do marido. E por não entender, sabe, que isso é uma habilidade dada por Deus, que toda boa dádiva, todo dom perfeito. Querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Aproveite as unções que você tem dentro da sua casa. Isso mesmo. Eu aprendi com a minha filha de 12 anos de idade como é que se arrumava uma casa. Uma habilidade que essa menina tem, que é uma coisa assim, sabe? E eu dizia, filha, me ajuda aqui. Pequenininho, 12 anos, porque não, ela sempre foi grande, mas 12 anos de idade. É humildade. Entende? Porque eu reconheci, eu disse, rapaz, ela tem um talento que eu não tenho. Ela tem uma habilidade que eu não tenho, agora eu preciso. Você está entendendo? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai começar sexta-feira. Isso aí. Então, queridos, a nossa amada Aldenise, se você fique à vontade para trazer as suas considerações finais. E, Aldenise, eu estou querendo que você fale também sobre a consultoria que você tem. Por favor, fale sobre isso, porque, irmãos, cada real que chega na sua mão, cada euro que chegar na sua mão, não pode ser, né? Deus quer que não apenas você administre, como multiplique. E muitas vezes Deus coloca pessoas que têm, através da habilidade e experiência, que pode te ajudar nisso. Amém? Então, ela vai falar um pouco acerca disso e também da nossa conferência. Fique à vontade, pessoal. 30 minutos, né, pastor? 40. Não, é 55. Não. Então, sobre a questão da conferência, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que você tem ouvido muitas coisas, e eu sei que você tem ouvido não só os seus pastores, como pessoas aqui da igreja quase que insistir para você vir. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor.
ou para você, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Amados, tem tantas coisas que a gente prioriza na vida. Mas eu aprendi a vir para determinados ambientes de forma intencional. Você está entendendo? Eu já estive em auditórios, queridos. Na última cadeira eu sentava, grande. E eu dizia assim, Senhor, você está me vendo aqui onde eu estou. Pai, eu vim para esse lugar aqui, porque eu preciso aprender e receber da unção deste ambiente. Você está entendendo? Então, talvez você diga assim, mas prosperidade a gente escuta sempre aqui. Certo? Você escuta sempre sobre prosperidade, mas a unção, ela é um vinho novo a cada encontro que você tem com o Senhor. Você está entendendo? Porque senão a igreja, queridos, deixa eu te dizer, ela não tinha subsistido. Existe uma unção nova. Existe uma unção que ela é dispensada de uma forma específica. E às vezes, muitas vezes, a gente vai para um determinado lanche, ou a gente compra determinadas coisas, e a gente desconsidera algo que é tão importante para a nossa vida, chamada unções. Porque quem despedaça o jugo são as unções. Você está entendendo? Então, eu sei que você já tem sido banhado aqui com muitas unções. O seu pastor está lhe dando a oportunidade de você ser banhada com unções diferentes, novas. Você está entendendo? Então, eu quero realmente lhe incentivar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todo esse esforço que está sendo feito para que pessoas venham para essa conferência, queridos, é porque nós temos uma consciência. Aquilo que nós temos, existem pessoas lá fora que estão morrendo na alma, no corpo e no espírito, porque não tem. Você está entendendo? Então, amados, divulga essa conferência. Dá tempo. Uma palavra debaixo da unção, amados, transforma, muda a chave, vira destinos. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Não é sobre uma aula de administração financeira. Não é sobre como calcular. Não, que nós estamos falando de unção. Nós estamos falando de algo, de uma obra que só o Espírito Santo é capaz de fazer numa pessoa. Porque você pode orar pela vida de alguém. Deixa eu dizer, a minha vida foi transformada porque um dia uma amiga comprou um ingresso para mim, lá em Recife, na conferência de mulheres que tinha lá uma vez por ano, numa conferência. Ela me presenteou já com um ingresso. Disse, olha aqui, isso aqui é para você. Eu disse, é o quê? Aquela igreja daquele povo que vive pulando. Vou não. De jeito, vou não, amiga. Ela disse, eu já comprei. Não faça essa desfeita comigo, não. Era. Aí eu fui, sabe? Eu disse, rapaz, não faça isso. Eu vou lhe devolver o dinheiro. Eu disse, mas é um presente. Rapaz, essa mulher me arrastou para o centro de convenções lá de Recife. Um auditório enorme, tanta mulher. E na minha mente, eu já fui dentro do carro pensando, eu vou sentar na última fileira, perto da porta. Porque se esse povo botar para fazer esses rebuliços todinho, essa é a Aldenise, viu, da religiosidade. Se o povo começar com aquele rebuliço todinho, de lá mesmo eu vou me embora. E ela não sentou atrás comigo, não. Ela disse, tá certo, pode ficar aí, fica aí. E ela foi lá para frente. E eu fiquei lá atrás. Pronto. Mas ali, quando eu estava naquele lugar, queridos, o Espírito Santo, ele falou do meu jeito. Ele me fez abrir os olhos. Rapaz, era um centro de convenções, pastor, cheio de mulher, conferência de mulheres. Olha, era tanta mulher pulando, era tanta mulher gritando, era tanta mulher correndo. E eu lá atrás, de braço cruzado, e assim. Na minha cabeça, eu pensava, esse povo não tem dívida, não tem nenhum boleto para pagar, é tudo rico. Eu sabia que essa igreja não era para mim, está vendo que eu não sou para esse povo. Mas aquilo ficou dentro de mim. E eu dizia, que alegria é essa? E por que eu estou dentro da igreja e não tenho essa alegria todinha? E por que quando eu vou para minha casa, eu não fico... E quando terminou, foram acho que 2 ou 3 dias. Eu acho que 2010, se eu não estou enganado. Quando terminou, menina, a mulher saia pulando. Como vai ser aqui sexta? Isso. Vamos parar o trânsito aí, viu? O pessoal tudo pulando assim, ninguém queria. E era aquele... E eu assim, eu disse, pois, amanhã eu venho de novo.
Eu digo, eu quero ver se essa alegria vai durar até amanhã. Isso é porque é o começo. Amadas, resistente era eu. Resistente. Quando eu cheguei lá no outro dia, o povo parece que não dormiu, só pode ter sido. Ficou o dia todinho pulando. Quando chegou lá, aí era que estavam animados. Queridos, e eu saí dali com uma decisão. O que esse povo tem, eu quero para a minha vida. Naquele ano, naquele dia, eu decidi, vou fazer esse negócio que o povo está chamando de rema. Sabia nem o que era. Vocês estão entendendo? Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Não é sobre a sua vida. É sobre o canal de bênção que você vai ser para alguém. Amém, amados? Em relação à questão da consultoria, o que é que eu tenho para lhe passar, né? Existe algo que surgiu no coração de Deus, primeiro. E que está sendo levado, está sendo conduzido, né? Está sendo projetado, montado. Que é um projeto que trabalhará também nessa área financeira, chamado Domine. Alguns já conhecem, a gente fez um evento, né? E aí está a Carlene, está a Sandrinha, está a Rafa, a Neidinha esteve com a gente, né? Nós fizemos um evento, teve uma turma que estava conosco. Isso é um projeto que nós temos desenvolvido, usando os talentos que o Senhor nos deu, para que a gente possa alcançar pessoas, ajudar pessoas e tudo mais, né? Isso é o Domine. Lá em Recife, eu já trabalhava com na verdade não era nem um trabalho, pastor, eu fazia assim de uma forma muito informal, aquela coisa assim muito, né, muito por debaixo dos panos, assim muito sutil, que era sobre essa questão da mentoria e consultoria financeira pessoal. Então, é aquele acompanhamento que a gente faz mesmo com a questão das finanças, com dívidas, por que eu estou com tantas dívidas, por que eu entrei nesse lugar, e agora que eu estou aqui, o que é que eu faço para eu sair? Estou condenada a viver, subindo no monte, descendo do monte, vivendo de joelho, que é para Deus me tirar dali. Não, você já tem sabedoria. O que você precisa muitas vezes é só de alguém para te dar uma direção, para, sabe, te trazer luz em determinados assuntos. Então, isso eu fazia em Recife, de uma forma informal. Estou vindo para cá e, por causa do Domine, né, isso foi colocado assim de uma maneira um pouco mais profissional. Então, hoje eu estou junto com as meninas fazendo esse projeto, né, do Domine. Então, mais informações você pode perguntar para a Carlene, você pode perguntar para a Sandra, tá? Isso não é algo da igreja, mas é algo, queridos, que está no nosso coração, né? No nosso coração, para o reino de Deus. Vamos abranger pessoas fora, sim, mas deixa eu te dizer, esse negócio de crente viver amarrado em dívida, sabe, atolado em dívida, eu não sei onde é que está meu dinheiro, eu não sei o que é que eu gastei, eu não sei o que é que eu fiz, não, queridos, agora você vai ter a oportunidade de você ver, olhar, né, para onde está indo as suas finanças e seu dinheiro. A gente está aqui, queridos, para servir mesmo a vida de vocês, de uma maneira profissional, mas, como uma vez falou, né, no Domine, a Duda, que esteve com a gente lá também, debaixo de uma influência, de uma unção, de um talento que o Senhor tem confiado a nós. Amém, queridos? Então, é mais ou menos sobre isso. Mais informação, procure as meninas, elas vão poder te esclarecer um pouco mais. E a minha gratidão mesmo, pastores, por essa oportunidade. O desejo do meu coração é que eu possa lhe encontrar aqui sexta-feira, para algo que não é um bate-papo, mas, queridos, deixa eu te dizer, nós estamos com vontade, aqui tem um time, queridos, que está com vontade de partir para cima mesmo, sabe? Despedaçar jugo, abrir novas rotas, criar um ambiente, mas propícios para milagres, não só na área de dinheiro, mas também na área de dinheiro, amém, queridos? Nós cremos para dias mesmo que a gente possa corresponder ao que está no coração do Senhor, amém, mas contamos com as orações de vocês, não venha para cá de qualquer maneira, não venha, coloca a tua expectativa em Deus. Não é sobre Duda, não é sobre Aldenise, sabe? Não é sobre um grupo de louvor, não, queridos, é sobre uma unção. Venha buscar ela. E ela vai despedaçar julgos na mente, sabe? Eu creio para cura, eu creio para salvação, eu creio para noites mesmo de divisores de águas em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Então, se você acredita, junto comigo, usa as tuas redes sociais, as digitais e as não digitais, né? A família, os amigos, aquilo que é bom e que a gente quer para a gente, divulga. Amém, amados? É isso, pastor. Amém, queridos. Vamos dar uma salva de palmas para ela, queridos.